Boa tarde, pessoal. Realmente tive um probleminha aqui, a internet caiu, né? Acontece. Probleminhas técnicos. Oi, Ariel, Lucas. A internet é assim mesmo. Marcela. Boa tarde. Esperar o Pedro entrar. Realmente, pelo jeito, tá com um probleminha na internet dele. Olá, Aparecida, boa tarde. Olá, Nayane, boa tarde. E Diana. Vamos ver agora se agora vai. Realmente, a internet tá bem. Pedro entrou? Vou tentar fazer a transmissão com ele. Esse mar, boa tarde. Vamos guardar uns segundos para ver se o Pedro consegue entrar. Ellen. Esperamos, Gissimar. Já chamei Pedro pra entrar com a gente. Vamos, Pedro. Começa sem ele. Olha. Calma aí, eu vou sair aqui. Começa sem ele. Vou aguardar, mas só mais um pouquinho, Lidiane, pra ver se. Diana, né? Desculpa. Pra ver se ele consegue entrar. Se não for, já vou me apresentando pra poder adiantar. Será que a minha consegue entrar aqui? Se você mandar o convite pra mim, pra ver se eu... Tentei. Se você mandar o convite pra mim, tem jeito. Acho que ele não quer participar da live com você, não. Manda pra você, Marcelo. Se der, você já vai lá e chama ele pra descer. Entendeu? Melhor deixa ele lá, né, Marcelo? Acho que vai dar certo. Entendeu? Se ele tiver conseguindo entrar... Marcelo, aceitei. Entendeu? Você mandou pra ele? Deu. Marcela, vamos lá. Pra descer. Mais rápido, tá? Vou aparecer aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Pedro está aqui na. Ele foi para o.
Fiz o teste com o Walter, com o Lucas, né? Com o Lucas, né? Vamos aqui no Walter. Eu vou Vou pedir pedir pro pro Pedro descer, que aí os dois descer, que aí os dois participam através. participam Marcela, seu através. vídeo está pausando. Vai dar ok. Está horrível. Participando do coordenador do Polo Médio Piracicaba. Então, o Pedro já chegou aqui na sala. Olá, E aí? Pedro, boa tarde. Boa tarde. Só um minutinho. Sim, cheguei. Leve problema no celular, mas tudo resolvido. Então, pessoal, a live de hoje, a escolha do jovem é a política. Eu irei aqui fazer minha apresentação e logo depois o Pedro irá se apresentar. Meu nome é Walter, eu sou ex-aluno do Parlamento Jovem de Itabira, participei no ano de 2018, onde o tema foi violência contra a mulher. Hoje sou estagiário de escola legislativo e também monitor deste ano. A proposta da live é o envolvimento dos jovens que participaram do parlamento. Jovem durante... Tá dando eco. Tá o que agora? Tá. A proposta da live é o envolvimento dos jovens que participaram do Parlamento Jovem de Itabira, uma vez que as oficinas presenciais não estão acontecendo. Essa foi a única maneira que a escola legislativa encontrou de poder as atividades. Oi? Você está com ela. Espera aí, só um minutinho que eu vou. Eu vou... Então, pessoal, como eu estava falando, que essa foi uma maneira que a escola do Legislativo encontrou para poder envolver os jovens na atividade, como não está vendo nas oficinas presenciais. Pedro, tá me ouvindo ok? Tô sim. Só tô tendo que dar uma migrada aqui. Então, tinha que ser com o Pedro. Sim, tinha que ser comigo. Então, eu vou fazer uma pergunta para o Pedro aqui, mas antes eu queria frisar que antes de eu receber o convite para poder entrar no Parlamento Jovem de
de Itabira, eu não era interessado pela política. Antes de eu receber o convite pela minha professora Penha, que o Emílio Pereira era participante aqui. Então, Pedro, eu vou te perguntar, o que você achava da política? Qual era a visão que você tinha da política? Porque, igual eu te falei, eu falei aqui, bem sinceramente, eu não tinha interesse nenhum pela política, mas depois que eu entrei no Parlamento Jovem, minha visão mudou bastante. Então, com a minha introdução no Parlamento Jovem, que foi em 2017, primeiramente, está todo mundo me escutando normal? Tá bom o áudio? Então, antes de 2017, que foi o meu ano introdutório no Parlamento Jovem, como posso dizer? Para mim, a questão de política era simplesmente uma pessoa que exercia um cargo eletivo. Durante o processo todo desses 4 anos, com meu primeiro ano como aluno e os demais como jovem, como monitor, venho desenvolvendo que política ela é muito além do que simplesmente uma pessoa que você fala com outro, a questão da pluralidade. Então, o processo todo, como um todo, como poderia explicar? Continua, Pedro. Calma aí. Pode continuar, depois você se apresenta. Então, dentro disso, para mim, a questão da política em si, ela vem melhorando porque quando a gente fala de política, muito do conceito que o jovem tem é simplesmente um cargo político. E vai muito além disso, porque política é tudo que você fala. Então, gírias que falamos ou expressões que ficaram populares, como política não se discute, que é totalmente falso, porque tudo que falamos é política, se transforma em política. E é esse o conceito que eu levo como política nos dias de hoje. Entendi, Pedro. Antes de eu passar para as próximas perguntas, eu vou pedir para você se apresentar. Eu acho que você se esqueceu. Para as pessoas que estão entrando agora. Então vamos lá, meu nome é Pedro Duque. Como aluno, e desde 2018, 2019, 2020, eu venho exercendo a função aqui como monitor dentro do projeto. Bacana. Hoje eu faço engenharia de computação na Unifei, e acho que é isso. Galera, no período agora da tarde, eu deixei uma caixinha de perguntas no Instagram da Escola do Legislativo, para que vocês pudessem fazer perguntas para a gente poder discutir agora na live. Eu vou agora passar para algumas perguntas que vocês fizeram. A gente vai começar com a pergunta da Marcela. Ela perguntou, qual que é a relação do Parlamento Jovem e a política na sua vida, Pedro? Como? Não entendi. Eu vou repetir, a pergunta da Marcela. Qual é a relação do Parlamento Jovem e a política na sua vida? Então, desde, vamos dizer, quando eu iniciei no Parlamento Jovem, tinha 1 ano que eu estava aqui. Como diz, para mim, no início eu não sabia o que era política em si, a forma como vejo hoje. Sim. Então, dentro disso eu venho desenvolvendo um interesse nas questões dos temas que falam dentro desse ano, que é a questão do meio ambiente desse ano, a violência contra a mulher em 2018, a discriminação étnico-racial em 2019 e a questão do jovem e a inserção da política no ensino, em 2017. Então, o Parlamento Jovem ele vem como um enriquecimento pessoal e na questão coletiva no meu dia a dia, que é cada vez mais tentar trazer os jovens para a busca e levar conhecimento também à comunidade, e que veio desenvolvendo durante esses anos e que trouxe um interesse também na questão da filiação partidária e nisso. Antes de você entrar no parlamento, você já tinha interesse pela política?
Não, Não, não. nenhum. Eu era do tipo que, quando dava propaganda eleitoral, desligava a televisão. Era que nem eu mesmo. Então vamos passar para a pergunta da Tainara. A Tainara perguntou pra gente aqui: qual que é o maior desafio de falar com jovens sobre a política nos dias atuais? Então, o maior desafio que eu vejo é que, pela questão da política ser tratado como algo muito velho ou muito arcaico, a gente trabalha com conceitos muito rígidos. Bacana. Então, a questão do interesse do jovem, ele vem talvez pela simplificação desses conceitos, para trazer o entendimento melhor dos jovens do que realmente é a política, e também buscando um método que faça com que o jovem interaja dentro dessa área. Então, aí, dentro de um dos projetos que é o amor da minha vida, vamos dizer, que é o PJ, foi trabalhado pela Assembleia em questão da formação política, não só o interesse levar o jovem para uma candidatura, mas que traz a formação política dele querer conhecer os três poderes, a abordagem dos temas, então, ou seja, que são eleitos pelos próprios alunos. Então, o interesse, o engajamento do jovem, ele vem principalmente pela simplificação do tema, ou da forma como ele é falado com o João. Tudo isso influencia. Eu acho que o princípio de inserir na política é essa: a falta de simplificação dos termos para que o jovem ele interaja mais com o tema e que ele tenha o conhecimento para que no futuro tenhamos cada vez mais jovens na política. Entendi. Bacana, Pedro. Lembrando, galera, se vocês não deixaram suas perguntas lá na caixinha, vocês podem estar perguntando aqui, via no comentário, tá? Pro Pedro. Vamos passar agora para a pergunta do Gabriel. Quando nós estava, não tinha parlamento jovem. Gabriel, como jovem... Igual a Ellen estava falando ali também, amigos que foram desenvolvidos durante esses 4 anos. Quando eu entrei, Ellen era minha monitora, Marcela, grande coordenadora. Assim, continua nesse processo sempre, grande, sempre ajuda a gente no sufoco. Quando a gente está nos piores momentos, ela tá lá para ajudar a gente. A Ellen, Rafael, Thaís, Tainara, tem muitos para serem ditos, né? De todo esse processo. Se a gente for citar o nome de cada um aqui, a gente fica até amanhã. Não tem. É bem extenso. Durante esses 4 anos eu devo ter visto uns 120 alunos, amigos também. Vamos passar agora para a pergunta do Gabriel. Ele perguntou: como que o jovem faz para participar de uma eleição municipal? Eu tenho essa dúvida. Então, né, a questão do jovem ele participar das eleições, a primeira coisa é que ele tem que ter os 18 anos até o dia da posse. Então, ou seja, ele pode participar das eleições com 17, mas que no dia da posse ele já tenha 18 anos. Outra coisa é que no Brasil é obrigatória a questão da filiação partidária, e aí você tem que ter um limite de 6 meses de filiação. Então, ou seja, você tem que ser filiado ao partido durante 6 meses. Então, aí dentro disso existe a questão da articulação com o presidente do partido de interesse, a questão de viés ideológico de cada um dos partidos. Você tem que analisar bem e saber em qual partido mais se encaixa com você. O Evandro perguntou aqui, Pedro, que acha que a Ellen quer saber o que o projeto acrescentou além dos amigos. Além dos amigos, é o desenvolvimento que a gente tem pessoal nos temas que foram abordados naqueles determinados anos. Então, ou seja, em 2017, a gente viu educação política nas escolas. Então, por quê? Pra gente, igual eu que entrei naquele ano, para mim isso era a coisa mais... para mim, vamos dizer, em 2017, para mim aquilo era uma coisa mais absurda, porque para mim, o sistema de ensino ele não deveria tratar de política. Mas que, durante o projeto, vi essas mudanças, que a questão de ser trabalhado política não se trata somente de dizer, vamos dizer, de falar sobre política, mas de que o jovem ele tem que entender como é gerida uma sociedade.
porque a sociedade ela vem da política. Nós não podemos tampar os olhos e dizer que não fazemos parte Da política. Porque Entendi. fazemos. A partir do momento que vamos à urna e escolhemos um candidato, independente do processo democrático, nós fazemos política. Quando falamos sobre um candidato, ou quando falamos mal, ou é da questão de corrupção, falamos sobre política. Então, tudo que falamos está interligado à política. Então, é isso. O que eu venho ganhando no PJ é só dentro desses temas. Então, em 2017, a questão da inserção da política na escola. Em 2018, a importância da diminuição da violência contra a mulher e a proteção dela, principalmente. Em 2018, as estatísticas, 2018 também, e em 2019, as estatísticas que foram apresentadas sobre a questão do preconceito e da discriminação étnico-racial. Entendi. Exatamente, Ellen. Discutir a sociedade é discutir política. O Evandro perguntou aqui, Pedro, se algum de nós dois somos filiados a algum partido. Eu, não. Não sei você. Eu sou filiado, vai completar mais ou menos um ano que sou filiado, e aí dentro disso eu sou filiado, assim, complementando, dentro dos viés que eu procurei dentro dos regimentos, dos estatutos do partido, o que mais me identificou foi o PDT. Entendi. Discutir a sociedade, discutir a política, é verdade, Ellen. A Fernanda perguntou aqui também, Pedro, por que a política está perdendo jovens? Então, aqui entra dentro daquela mesma coisa que eu peguei e falei, né? Que, primeiro, é a visão que o jovem tem sobre a política nos dias atuais, que é aquela questão de que política não se discute, ou que é algo banal, que não deve ser discutido. Mas que o porquê de estar sendo perdido é pela simplificação do sistema político, ou da forma como é abordado pelo jovem, como que chega ao jovem, e da forma como chega para o jovem e como que ele deve reagir, porque muito além disso, nós temos algumas falhas em partidos que não dão muita atenção ao jovem. E a principal coisa é que sempre não tem como fugir, mas que o jovem é o futuro de qualquer sociedade ou de qualquer política. Então, a visão principal tem que ser para o jovem, a questão da mulher também, da inserção dela na política, que é minoritária. Então, é isso. Tá. A Meire fez uma pergunta aqui pra gente também. Por que a política é importante para o jovem? Que é igual a de Gessimar. Por que a política ela é importante para o jovem? Isso. Gessimar mandou aqui. Porque dentro... exemplo, porque desde o processo educacional existe uma política por trás dela. O sistema de ensino precisa ser melhorado? Precisa, claro. Se o jovem ele não pega e aponta as falhas, ou ele não luta por essas falhas, como que o sistema de ensino vai ser mudado? Realmente. Como que a proteção do jovem, um exemplo, de menores na sociedade, se não for lutado pelos próprios jovens ou apontados por ele as principais falhas? Porque hoje falamos de políticas e tal, mas numa perspectiva, sem polêmicas. Mas nós estamos falando de perspectivas. Quando falamos de político, nós estamos falando de políticos que estão nessa carreira há quanto tempo? 30 anos? Então, a visão do jovem é a que falta na política. Entendi. Vamos agora para a pergunta do Lucas. O Lucas perguntou se você acha que esse ano irá ter muitos jovens participando na eleição? Então, eu não poderia falar de certa forma geral, porque não... boa tarde. Não poderia falar de forma tão ampla,
Mas dentro dos grupos que estou, dentro da questão do partido, grupo do partido e tal, eu vejo que existe muita movimentação de jovens que têm um interesse, sim, e que busca ter o conhecimento sobre de como participar, de como a questão de filiação. Então, acho que vai ser satisfatório em questão com os anos anteriores. Vai ter uma representatividade, mas que devemos avaliar sempre. Ah, sim. Arielle perguntou também: você acha que os partidos políticos dão espaço para os jovens? Os partidos políticos se dão espaço, então, aí entra da questão política. Quando nós falamos dos partidos políticos ou algo do tipo, nós estamos falando com pessoas que lidam com isso há muito tempo, têm um conhecimento, mas que a forma como é dita, a forma como como ela é dita, não traz o interesse desse jovem no partido. Então, existe como, existe o interesse por alguns e tal, mas falta identidade. Vamos dizer, a identificação do jovem com um determinado partido ou com a ideologia dele. Então, hoje nós estamos vivendo no século XXI que o jovem ele está sendo representado por vários conceitos novos, com várias identidades novas. É o que falta. Cadê essas identidades sendo mostradas pelos partidos para trazer o interesse desses jovens em entrar na política também? Entendi. Volto e você identificar. Ainda não, Evandro. Ainda não consegui me identificar com nenhum. Tamila, boa tarde. Então, o Bernardo Mucida, E que aí, entrou aqui na Sandra? live, ele é um exemplo jovem. Ele é um exemplo jovem na política Sim, em 2012. isso. Que foi, assim, entrou, foi como candidato a vereador, né? Sim, sim. É... Tamila, volta no feriado. Ele diz. Sim, vamos. Pode, gente, quem tiver dúvida pode ir mandando aí nos comentários. Que a gente vai passando aqui, dando uma olhada. É, Ellen, sem polêmicas, Pedro. Pode deixar, Ellen. Não vou entrar muito dentro das polêmicas, não. em muito, Tá bom? em muitos detalhes, né? Valdir Filiado, ele diz. Quem é exemplo? Ellen é filiada? E você, Ellen, é filiada? O Gabriel tá perguntando. Poderia ser candidato. Conta pra gente, Ellen. A Ellen tem que ir, gente, tá. Não sou filiada a nenhum partido. Uhum. Tanana. Hoje ele arregou. Que isso, esse mar? Ai, ai. Agora vai uma pergunta aqui pra você também, Gessimar. E você é filiado a algum partido? O Gessimar aqui, ele perguntou se o que os jovens ele pensa sobre a política. Aí, de certa forma, eu poderia até generalizar sobre a questão. Mas aí entra também naquela questão massiva de que, para o jovem, política é algo não é interessante a ser discutida. Pois é, Gabriel. O chat está... Travou aqui. Quem é o Bernardo?
Tô sentindo falta de Lorena lá. Lorena deu uma sumida mesmo. Pedro, o Gabriel, o Evandro perguntou quem é o Bernardo. O Bernardo foi um vereador daqui de Itabira. Que foi candidato em 2012. Aí ele era filiado ao PS. A Lorena tá aí, ó, tá presente. Ô Pedro, e você acha Mas aí depois tem que vir aqui fazer que sou uma. vereador da Tem que cidade? fazer uma live com a gente, Lorena. Pedro, você acha que vai ter muitos jovens nas eleições esse ano? É igual eu estava dizendo, dentro do meio dos grupos que eu estou, tem bastante jovens que estão, tipo, se movimentando e mostrando o interesse. Inclusive, isso, PSB, que o Bernardo é. Mas, inclusive, durante o ano passado, quando te mostrei interesse em me filiar a um partido, conversei com o presidente do PDT, fui convidado a ser pré-candidato, fiquei como pré-candidato até mais ou menos em meados do mês 3 desse ano. Só que, porém, eu desisti da pré-candidatura por questão de ensino. Então, aí conta da questão que eu entrei na Unifei, e aí houve essa desistência. Entendi. E Pedro, como que você vê o engajamento do jovem na política local? Então, na política local falta. O jovem ainda, vamos dizer, os jovens que participam ou já participaram, conversamos até hoje, movimentamos publicações ou falamos sobre alguns temas que precisam ser melhorados em nossa cidade, mas que na região nós temos o que dentro de todas as escolas nós temos bastante jovens. O Parlamento Jovem, ele vem fazendo, quando foi implementado, ele já vem fazendo a questão da visita nas escolas, levar os temas que são debatidos dentro para a escola, do meio. Então, assim, leva o interesse a alguns jovens, então, durante o andamento do Parlamento Jovem, quando é feita a visita do PJ lá na escola, alguns alunos mostram interesse e pedem para participar, mas porém o projeto já está em andamento, então sempre esperar o novo ano, conversar com a direção. Então, tipo assim, sim, existe a questão do jovem estar interagindo na questão da regional, mas que ainda falta. Então, como se diz, a formação política ela é feita em pequenos passos. A gente está começando hoje para que nossa sociedade hoje, mais à frente, cada vez mais lute pela inserção, né? Cada vez mais lutemos para que as mulheres estejam mais na política, os jovens, a visão dos idosos. Então aí sempre tem que ter representatividade. Entendi. Ô Pedro, o Gabriel fez uma pergunta interessante. O que te fez a se filiar no PDT? O que me fez filiar foi no final do ano passado, mais ou menos. Na verdade, foi além de uma curiosidade maior de como funcionava dentro do partido, como entrar no partido e saber por dentro como que funciona as políticas, como que é feito a questão de candidatos, de reuniões. Além disso, o meu interesse veio por defender determinadas causas. Então, aí, dentro disso, eu fiz uma pesquisa dentro do regimento de cada um dos partidos que eu fui olhando. E aí, dentro disso, foi questão do meio ambiente, da defesa da mulher, do jovem também que está no regimento, da educação. Eu escolhi o PDT. Bacana. Assim, junto também a conversa com presidentes do partido, de alguns partidos. Entendi. Ô Pedro, o jovem ele sempre foi visto como futuro do país. O que você diz a respeito disso? Nada mais do que verdade. Quando falamos de uma... Isso, é o Bernardo Mucida. A gente tá chamando de Bernardo, mas ele é conhecido como Mucida.
Isso mesmo. Mas qual que é a pergunta mesmo? É o que o Ah, jovem tá, que o jovem, sempre foi visto como futuro o do país. jovem, O o que que você jovem. acha a respeito disso? O que que você diz a respeito disso? Então, a gente está num processo de vida, nós vivemos num processo de vida que a gente sempre caminha só para uma direção, felizmente. E dentro disso, o jovem, ele daqui a alguns anos, alguns vão ter que entrar na política, vai ter que Sim, suprir as necessidades e as demandas. Então é melhor que entre pelo gosto e pela capacidade do que pela negligência. entendi. O que que você fala da falta de interesse pelo jovem na política? A Bruna fez essa pergunta. O que que você Quem? diz? A Bruna fez uma pergunta. O que que você diz a respeito sobre a falta de interesse pelo jovem na política? A falta do desinteresse, Isso. além, aí temos, sim, aí a Ellen aqui está falando depois eu vou comentar um pouco, Ellen, pegar seu comentário e dar um gancho. Mas o principal desinteresse, aí nós temos vários amplos, igual muitas cidades ou alguns estados, ele não tem a formação política que nós temos, que é feita pela Assembleia Legislativa, em parceria às câmaras municipais, a questão da formação política que é dada para esses jovens. Então, o principal desinteresse é, é meio complicado, mas o principal desinteresse é que alguns estados, eles não implementam políticas voltadas para o jovem, para mostrar e levar a formação política para esses jovens e mostrar para ele que a política ela tem que ser discutida. Então, a questão do jovem ter um desinteresse é simplesmente porque é um horizonte que não foi trabalhado, é um horizonte que não foi conhecido. Entendi. Pedro, você quer Então, aí comentar? dentro aqui do que a Ellen diz, durante o projeto, temos algumas oficinas sobre política, processo legislativo, e a partir do momento que passamos a ter uma nova visão sobre o cenário político, meninos no atual. Então, aqui nós temos a questão da formação política, igual a Ellen diz, nós trabalhamos dentro do PJ mais a questão do processo legislativo, porque aí nós trabalhamos com trabalhamos com 30 indivíduos na cidade, além dos demais, mas que são trabalhados além do conhecimento do processo legislativo, mas a capacidade dos outros poderes sobre o executivo, o judiciário também, qual que é a importância de cada um deles, qual que é a função deles, como que eles exercem, a questão do processo eleitoral, que no judiciário não existe, pela capacidade. Então aí, Achei que estava na página de amanhã, velho, será? aí Ellen perguntou aqui, meninos, qual é o cenário, qual é o atual cenário e qual a visão? Então, calma lá. Eu me perdi aqui na. Cadê? Quer responder a pergunta da Ellen e Pedro? Tá, calma aí. Meninos, no atual cenário, qual é a visão? Então, na questão da perspectiva do jovem, dentro da política atual, de certa forma, falta representatividade, existe uma representatividade mínima, mas que ainda falta. Então, acrescentando dentro desse movimento, cada vez mais abordar e levar esse conhecimento para a comunidade, mostrar, tentar trazer o interesse desses jovens na inserção do tema, além da questão de política de forma geral, mas como. Vamos aí. Ui.
Peraí, só um minuto que... Algum problema, hein, Pedro? O celular aqui já tá quase descarregando. Peraí. As pessoas me lembram de paisagens de tão poucas representantes atuando. Marcelo tá agarrado. Mas deixa eu tentar mudar de lugar aqui pra ver se carrega. Espaço para uma movimento social, associação. Não. Espaço de uma associação. O celular Eu aqui não, tá carregando. Evandro. Vamos esperar pela gente falar nacional, ou seja, Não tá não, eu tava aí. Pedro, o Evandro também perguntou se a gente faz parte de algum coletivo, movimento social, associação. Respondi que eu não. Então, calma aí, só deixa eu... Antes que o celular desligue aqui. Volto, Pedro, como você perguntou. Então, dentro de alguma associação, dentro disso, não. Aí dentro do partido mesmo, aí a gente está tentando levar a questão dos núcleos de base, né? Que aí pode ser feito dentro de questão de categorias, que é gerido pela JS, mas que leva a questão de categorias do jovem, pode ser categorias, seja ele de empregos, ou também, tipo, questão estudantil, de bairros. Então, aí, para ser trabalhado, ser pegado essas demandas, enviadas para o partido tentar movimentar dentro de políticas públicas. Isso, entendi. Vamos ver se temos alguma pergunta. Foram eleitos? Você sabe, Pedro? Eu não sei dizer, não. Oi? Você sabe quantos deputados federais já foram eleitos? Federais aqui, pelo que... Jovens, eu acho. Jovens, assim, pelo que eu conheço, assim, que eu me recordo, números exatos não. Mas, assim, que eu lembro, que eu vi e que, de certa forma, estão efetivos, independente de questão partidária, pelo que eu me lembro, foi mais ou menos uns 10. 513 deputados, aí ele respondeu 513 jovens jovens. na última eleição? Eu vou aqui também deixar o meu desafio, acredito, do Pedro também, para Tamila, fazer uma live falando sobre isso, que ela perguntou pra gente, por que a gente acha que existe tão poucos representantes atuando no cargo. Vou deixar esse desafio aqui para Tamila. Tamila, né? Acho que eu tô falando certo. Então, voltando à participação da mulher na política, por que vocês acham que existe tão poucos representantes atuando no cargo? Então, além da questão que ali, dentro, vamos dizer, dos partidos, primeiro, a questão da candidatura da mulher. Primeiro, o partido ele busca essas candidaturas dessas mulheres para esses cargos. Então, ali, além desses negócios, nós temos a política pública, que, se eu não me engano, é de 30% dos candidatos, 30% tem que ser mulheres. Se eu não me engano, é isso mesmo. Então, aí dentro disso, nós já temos uma política para a inserção dessa mulher, ou pelo menos para a candidatura. Mas outra questão também é a visibilidade dela na sociedade.
que aí nós temos uma questão social sobre como, de certa forma, como que a mulher é vista, que foi trabalhado em 2018, né? Então aí a gente precisa, além da união da sociedade, mudar alguns conceitos, mas também precisamos de que as mulheres que estão em casa, elas se identifiquem com essas mulheres que estão sendo como candidatas. Que vocês chamam de jovens. Isso eu não perguntei o total. Ah, tá, não. Desafio. Tem mais alguma pergunta, Pedro? Vamos ver aqui. Calma lá, o que que tá acontecendo no chat aqui? Calma. Também tô meio perdido. 513 é o total. Ah, o total eleito em todas as eleições, né? 513. Em todas as eleições foram 513 deputados. Tá. O pessoal não perguntou. Gismar falou que não tinha perguntado o total. Eu vou deixar aqui também um desafio pro Evandro, o coordenador do Polo, fazer uma live pra gente também. Já desafiei a Tamila. Agora eu vou deixar o nosso desafio aqui pro Evandro fazer uma live pra gente aí. Acho que o Pedro também concorda, né, Pedro? Uhum, concordo. Ela estava participando do ano de 2018, né? Nada mais justo trazer essa convidada. Evandro, a Ellen. Isso é amanhã. Já vou anunciar aqui a live de amanhã. Então, pessoal, estamos chegando ao final da live. Eu vou deixar os nossos agradecimentos aqui ao presidente da Câmara, o Heraldo Noronha, e a todos os vereadores e apoiadores do projeto. Também agradecer a participação do Evandro, o coordenador do Polo Médio Piracicaba, tá? E anunciar aqui também a live da Ellen e da Júlia, amanhã às 18 horas. O tema da live delas vai ser influências do PJ em minha vida. Eu acredito que vai ser uma grande live. Espero vocês todos lá que estejam participando. Queria também agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente, participando, interagindo, mandando perguntas. Marcelo, vou ler uma frase, um textinho aqui, para poder encerrar. Pedro, você quer fazer alguma consideração final para me ler aqui e encerrar? Gostaria de agradecer principalmente a todos que participaram da live, ao convite de Marcela e do Walter em representação da escola, e agradecer ao Parlamento Jovem por tudo que ele proporcionou durante esses 4 anos. Eu acredito que se eu não tivesse entrado no Parlamento Jovem, eu não teria mudado minha visão sobre a política. A da Lorena vai ser qual dia? Desafiar a Lorena também, né? A gente tem que marcar essa live de Lorena. Vamos providenciar isso, Gismar. Isso aí. Vai ser amanhã, então, a da Ellen e da Júlia, hein? Dia 23/7. Ellen, pode deixar que amanhã eu vou entrar. Também. Na última sua eu não pude ficar muito tempo, mas fiquei uns 20 minutinhos lá. Mas é isso. Agradecer ao Pedro aí por ter aceitado esse nosso convite. Para poder estar participando da live hoje. Agora eu vou ler um textinho aqui. Vamos lá. Sem a juventude, o amanhã da política brasileira é devastador. A diversa juventude brasileira não quer nada além de um Estado democrático, forte e inclusivo, que tenha eficiência nas negociações e que forneça serviços públicos de qualidade, porque também estamos cada vez mais críticos, sabendo cada vez mais do nosso valor e não vamos a lugar algum. Isso mesmo. Cheios de desafios. Não tem como. Aqui é assim, desafio, a gente desafia outros. Inclusive, ontem eu lancei o desafio para Gessimar, hein? Pois é, temos aqui já o desafio de Gessimar. Já vai escolhendo com quem que você vai fazer sua live, Gessimar. Evandro, será um prazer. Vamos colocar Gabriel. Gabriel também.
Vou marcar da Lorena já já. Então, galera, é isso. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Até breve. Até amanhã, na live Até. da Ellen e da Júlia. De Ellen e de Júlia.